juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Dramas da Obsessão, livro de Bezerra de Menezes, com a psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 29. Pelas 8 horas da manhã, cessara o melindroso trabalho. Higienizara-se o quanto possível a enferma, que jazia prostrada ainda em profundo desmaio, estirada em seu leito qual cadáver que deveria baixar à sepultura. Compreendi propício à sua recuperação fisiológica aquele prolongado delíquio, e não me afligi por seu estado, nem procurei despertá-la. Aquele pobre espírito de recém-casada necessitaria realmente do reconforto moral e espiritual, pois que se tornara evidente que ingressava numa fase de testemunhos e expiações, e eu vira que as angelicais crianças do varão espiritual Antônio de Pádua haviam-lhe arrebatado para o espaço, certamente a fim de aconselhá-lo, a infundir-lhe coragem e esperança durante o torpor físico. Preferi então examinar as condições morais das criaturas que cercavam a minha pobre doente. Constatei que, no interior da casa, onde como sudário de apreensões pesava, Alípio, o jovem esposo, continuava sentado em sua cadeira de balanço, insone, os olhos vermelhos de chorar, o coração estremecido por um desalento esmagador. A seu lado, um grande cinzeiro transbordante de pontas de cigarro inaproveitadas. Atestava as horas de excitação que trituraram seu sistema nervoso completamente alterado no momento em que dele me aproximei, ao passo que em outras dependências a genitora de Angelita blasfemava por entre lágrimas de inconformações, acusando a providência em quem não cria pelo insucesso da filha, enquanto maldizia o cirurgião que houvera maltratado tanto as irmãs da enferma e algumas vizinhas prestativas, apavoradas e estarrecidas ante os acontecimentos, não atinavam com o que dizer, quedando-se todas em respeitoso silêncio. Entre mentes, na câmara de Angelita, reinava consoladora paz espiritual. Vibrações harmoniosas dulcificavam o ambiente, num comum sussurrar enternecido de prece. Mas ninguém orava. Pelo menos julgava não orar a personalidade que de si despendia tão sedutoras irradiações. Sim, porque nem sempre uma prece é real, somente quando se dirijam exortações a Deus ou a seus mensageiros, no intuito da oração. Uma leitura edificante que retempere e enobreça a mente, pensamentos altruísticos e beneficentes em favor do próximo ou de si mesmo, poderão repercutir nos fluidos cósmicos, encaminhando-se para os altos círculos do bem, e daí carrear para o coração, que assim procede, como para aqueles que lhe ficam ao pé, consideráveis estímulos para o melhor, tal como faria a prece propriamente dita. Sim, no aposento de Angelita ninguém orava. Era tão somente Sara, a jovem viúva, que à cabeceira da amiga inanimada abria diante de si um pequeno livro e percorria atenta as suas páginas em leitura suave e restauradora. Curioso, procurei inteirar-me do conteúdo daquelas páginas que tão docemente protegiam o quarto da doente. Tratava-se da Imitação de Cristo, livro então muito acatado pelos adeptos cultos da religião católica romana, em cujas lições sorviam efetivamente doces mananciais de consolações e esperança nas horas doridas do infortúnio, os corações sedentos de justiça, levados pela vontade de se predisporem ao bem. Com 2 asas se levanta o homem acima das coisas terrenas, a simplicidade e a pureza. A simplicidade procura a Deus, a pureza o abraça e frui. A glória do homem virtuoso é o testemunho da boa consciência. Conservava pura a sua consciência e sempre terás alegria. A boa consciência pode suportar muita coisa e permanecer alegre até nas adversidades. A má consciência anda sempre medrosa e inquieta. Suave sossego gozarás, se de nada te acusas o coração. Chega-te a Jesus na vida e na morte, entrega-te à sua fidelidade, que só Ele te pode socorrer quando todos te faltam. Para que buscas repouso se nasceste para o trabalho? Dispõe-te mais a paciência que a consolação, mais para levar a cruz que para a alegria. Isso tudo está no livro Imitação do Cristo. Contemplei a enferma, que parecia ter expirado.
Um anseio de compaixão fremiu as minhas sensibilidades anímicas, avaliando o calvário que aquela jovem mãe, cercada de corações descrentes, palmilharia pelas estradas dos grandes resgates terrenos. Vendo-a como vi, assinalada por futuro ombroso, era esbelta e formosa, com a pele acetinada e alva, como as pétalas de uma rosa branca. Longos cabelos louros dourados estendidos sobre as almofadas, como sudário de ouro fúlgido. Olhos castanhos, recordando a cor da avelã madura, contando apenas 19 anos de idade. Orei então à beira daquele leito envolvido ainda nos linhos e nas fitas do enxoval do noivado. E me retirei, depois certo de que o Senhor das coisas e dos mundos proveria, com a sua paternal misericórdia, o prosseguimento da existência daquela que então se me afigurou à frente das graves consequências de um passado de infrações. Meus amigos, todos temos contas a ajustar. Vamos agora ao capítulo 30, que por serem pequenos eu juntei na mesma leitura. Não chegara eu ainda ao meu destino, porém, e o encantador acaso desses criados pelas afinidades pessoais que se buscam naturalmente para um espiritual consórcio de valores psíquicos, fez-me defrontar com duas gentis individualidades da falange enternecedora de Antônio de Pádua. Perdoar-me-á o leitor, no entanto, a necessidade em que me vejo de materializar os acontecimentos decorridos no mundo espiritual e as expressões ali usadas. Escrevo para vós, terrenos, com um cérebro mediúnico, e para oferecer o ensinamento a contento de humanas compreensões, não poderia a essas dirigir-me de outra forma. Íamos buscar-vos, doutor. Desejávamos aqui a vossa presença diante da pobre enferma, cujo espírito se encontra entre nós, declararam gentilmente as duas formosas entidades. Deram-me confiadamente as mãozinhas, que se diriam delineadas em raios estelares. Seguimos para mais além. Bem depressa me defrontei com o espírito de Angelita, cujo corpo, no momento, imerso em estado comatoso, que a anestesia profunda permitia àquele permanência lúcida em regiões invisíveis, propícias à sua recuperação geral. Debulhada em prantos, a pobre jovem parecia inconsolável, ao passo que a seu lado entidades amigas confortavam-na, aconselhando-a paternalmente. Uma dentre todas, grave e protetora, dirigiu-me a minha modesta individualidade benevolente e amável. Agradeço-vos, caro irmão, falou-me, o eficiente trabalho adaptado ao corpo terreno da minha pupila Angelita. O que importa dizer que, tal como se encontra, estará ela apta ao testemunho indispensável às leis eternas, para o qual preferiu renascer. Respondi, excusando-me, aturdido ante as expressões amigas de um superior espiritual, emitindo votos muito sinceros para que a paciente se saísse a contento das provações encetadas. Eu observava, porém, no aposento da doente, durante a operação, uma individualidade de aspecto singular, que me abandonara então a contemplá-la, chegando a descobrir sua identidade, mais ou menos, através da intuição segura. Tratava-se de forma perispiritual escura, sombria, de cabelos eriçados, traindo o complexo de carapinha do negro, cujas feições acusavam terror, apresentando por vezes esgares de dor, estremecendo convulsivamente, como desejando desvencilhar-se de algo que o torturasse. Postara-se, então, próximo a Angelita, como se a ela ligado por atilhos magnéticos que pouco a pouco se rompiam. Seu aspecto era típico padrão dos escravos africanos vindos para o Brasil em tristes épocas do lamentável tráfico, e quando encarnado no pretérito, seria o homem certamente assaz primitivo, acusando possibilidades assustadoras para a prática de abominações. Distinguindo minha preocupação ao recordar o fato, no momento novamente se expressou a entidade protetora de Angelita. Observo a vossa estranheza, preclaro irmão, ante a imagem do acompanhante invisível da minha pupila sobre a terra, e não será para mim nenhum desdouro colocar-vos à paz dos acontecimentos achegados a esse infeliz delinquente e nossa pobre enferma.
Excusei-me novamente, declarando-me respeitador dos dramas alheios, que não deveria devassar, mas a entidade amiga prosseguiu. Honro-me no trabalho de vos dar a conhecer o drama de Angelita. Ao demais, não ignoro que apreciais as belas letras, aprazar-vos mesmo praticá-las desde longa data. Um dia, quem sabe, quando vos aprouver, podereis contá-lo aos vossos amigos terrenos, porquanto será lição expressiva para o leitor atento, ao passo que encerrará revelação interessante para o pesquisador dos destinos da alma humana, como a severidade da justiça das leis eternas. Deteve-se um instante, em gracioso gesto meditativo, e continuou. Sim, o drama, cuja segunda parte acabáramos de assistir, teve origem nos dias depressivos do Brasil colônia. Oh, meu irmão, quase que, um modo geral, julgam os brasileiros que os seus espíritos provêm de encarnações havidas em países europeus civilizados e aristocráticos tão somente, quando a verdade é que grande parte provém dos dias da colonização afro-portuguesa, dali mesmo, do Brasil primitivo e infeliz de antanho. Certamente que emigraram para a Terra Santa, certamente que emigraram para a terra de Santa Cruz, falanges de indianos, de gregos, franceses, espanhóis, orientais, e, nesse país, reencarnaram na esperança de se furtarem aos velhos ambientes onde delinquiram vezes seguidas e cujas paisagens aviventariam às suas consciências as acusações mórbidas do passado, as quais nas próprias sutilezas mentais agiriam como intuições angustiosas. Todavia, será prudente não perder de vista que o Brasil, da sua descoberta alvorada da abolição da escravatura africana, que em seu seio medrou profusamente, tripudiou sobre os deveres dos cristãos, escravizando em condições acerbas homens inofensíveis e fáceis de conduzir para Deus, porque na sua maioria não eram mentalidades primitivas, e sim reencarnações de povos ilustres, mas criminosos, que rebuscaram redenção sob a humilhação da cor negra, humilde e cativa, arrependidos e desejosos do progresso, de cujos sofrimentos e lágrimas ecoam, ainda nas ondas do éter adjacentes do país, como estigma infamante, caindo então o seu desarmonioso efeito em ricochetes especiosos sobre os culpados de ontem, através do feito reencarnatório. Assim é, meu excelente irmão, as leis eternas estabelecidas pelo Senhor Supremo para a regência da sua criação. Jamais serão impunemente descatadas. As sociedades brasileiras de hoje sofrem consequências inevitáveis dos feitos ímpios anteriores à Lei de 13 de maio de 1881. Aliás, a sabedoria dos evangelhos adverte, quando declara que a cada um será concedido de acordo com os seus atos praticados. Aqui esse eu, interessado no palpitante assunto. E o amigo então continuou, expondo-me o seguinte, que veremos no próximo capítulo. Esse capítulo, amigos, nos mostra que tudo está certo. Os fatos mais terríveis, as maiores dificuldades e sofrimentos têm razões imperiosas plantadas no passado de cada um de nós. Não existe injustiça. Os fatos são necessários à nossa educação. O sábio sempre se pergunta: o que eu devo aprender com isso? Quando apresenta uma dor, um sofrimento, uma dificuldade. Aguardo vocês no próximo capítulo, onde saberemos o que resultou no presente, plantado, semeado no passado de Angelita. Por enquanto, abraço. Até a próxima.